Seguindo os princípios que regulam o direito civil, vamos falar daquele que é, indubitavelmente, nos últimos 20 anos, o mais festejado princípio do direito privado. Eu falo do princípio da boa-fé, que muito se assemelha ao princípio da confiança que a gente viu no bloco passado, mas, claro, é possível estabelecer algumas diferenças entre eles. Sempre que a gente usar essa expressão boa-fé no direito civil, a primeira coisa que tem que estar na sua cabeça é uma distinção. Distinção entre duas concepções de boa-fé. A concepção subjetiva da boa-fé e a concepção objetiva, que exatamente se conecta, se liga com o princípio da boa-fé. Então, a primeira coisa que você vai anotar no caderno é, quando falarmos de boa-fé, há uma visão que é a visão da concepção subjetiva, que se liga à ideia do agir de boa-fé. Agir de boa-fé é uma concepção subjetiva da boa-fé. E a concepção objetiva da boa-fé, em que a preposição será um pouco diferente. Nós vamos falar em agir, atuar conforme a boa-fé. Ah, Bruno, isso é só um joguinho de palavras. Não, não é um mero joguinho de palavras, e eu peço que você preste a máxima atenção. Quando eu falo da concepção subjetiva da boa-fé, eu estou falando de um elemento anímico, um elemento psicológico, uma crença. Quando, por exemplo, eu realizo benfeitorias num imóvel alheio, acreditando, crendo que se tratava de um imóvel meu, um imóvel próprio, a gente diz que eu agi de boa-fé, ignorando uma situação existente. Quando eu ajo de boa-fé, eu trato da boa-fé ignorância, desconhecimento, de uma situação que se faz presente, mas que eu não a conheço por completo. Então, na classificação da posse, exatamente esse exemplo que eu dei da construção de benfeitorias, ou realização de benfeitorias, nós vamos trabalhar essa concepção de boa-fé. O estar de boa-fé, o pagar de boa-fé, o casar de boa-fé. Ou seja, em todos esses cenários, eu tenho uma forte conexão com o princípio da confiança. Eu acreditava, eu tinha a crença de que não havia presença de vícios, de que a situação que eu estava diante dela era outra, e por isso, o contrário dessa boa-fé subjetiva é a má-fé. Agir de boa-fé ou agir de má-fé. É assim que nós vamos aprender este princípio da boa-fé, que dimensiona, é bom que os senhores saibam, a regra da boa-fé subjetiva, que vai modular efeitos que serão aplicados. Então, o pagamento feito de boa-fé a um credor putativo é válido. Se eu realizo benfeitorias em imóvel alheio estando de boa-fé, eu vou ter direito às benfeitorias necessárias e úteis, e mais, eu tenho até direito de retenção da coisa comigo, até que os valores dessas benfeitorias me sejam pagos. Ou seja, quando eu falo aqui que o sujeito estava de boa-fé, eu vou modular a aplicação de regras. Realizou benfeitorias de boa-fé? A regra é essa do 1219. Não, realizou benfeitorias de má-fé, sabendo daquela situação, tendo ciência? A regra é outra, é a do 1220. Então, o Código Civil ele vai lidar muito bem com essa boa-fé subjetiva, usando-a para dimensionar regras jurídicas.
Já quando falamos da boa-fé objetiva, aqui sim, aqui estamos falando não de uma norma regra, mas de uma norma que é princípio. E se ela é princípio, ela não vai apenas modular efeitos. Ela passa a ser, grave essa expressão, um estándar de comportamento. Anota essa frase. A boa-fé objetiva estabelece um estándar de comportamento. Ou seja, um padrão comportamental que o legislador quer, deseja, anseia, valoriza e estabelece como princípio de ordem pública. As partes não podem afastar a incidência da boa-fé objetiva por mero acordo de vontades. A boa-fé objetiva é um princípio intervencionista no campo privado, lembrem-se das últimas aulas, aqui no Reaprendizagem. Ou seja, o que nós estamos falando é que o legislador, ao trazer a previsão da boa-fé objetiva, ele deseja, ele quer que os privados, quando se relacionam, eles, prestem atenção, mantenham este padrão de comportamento. Um comportamento ético, leal, honesto, transparente, respeitoso, que visualize, que leve em consideração as expectativas da outra parte com quem se relaciona. Então aqui temos a tutela das expectativas. Isso tudo está dentro deste jogo estabelecido pelo princípio da boa-fé. Então o legislador, ele planta a semente. Olha, vocês ao atuarem, deverão fazê-lo conforme a boa-fé, conforme parâmetros exigidos, estipulados, estabelecidos pela boa-fé. Esse é o recado do legislador. Tudo bem? Mas vem a pergunta inevitável. O que é atuar conforme a boa-fé? Resposta: eu não sei. Porque o legislador, ao criar a boa-fé objetiva, ele a estipula como uma cláusula aberta, como uma cláusula geral, que deverá ser concretizada, densificada, caso a caso, pelo juiz. Então, eu não consigo dizer em abstrato se dois sujeitos contratantes respeitaram ou não o princípio da boa-fé. Eu vou ter que olhar o caso concreto, as circunstâncias daquele caso concreto. Esse é o recado do legislador. Então, o papel da doutrina, o papel da jurisprudência, enquanto fontes do direito que são, será orientar, exemplificar o que é um agir conforme a boa-fé e o que é um agir em desconformidade, contrariando, porque vejam, o oposto de boa-fé objetiva não é má-fé objetiva, essa expressão não existe, cuidado. O oposto de atuar conforme a boa-fé é não atuar conforme a boa-fé, percebe? Então eu vou usar a expressão má-fé como o oposto de boa-fé subjetiva, mas quando houver uma contradição, um não respeito, um não atendimento ao princípio da boa-fé objetiva, eu vou simplesmente dizer que aquelas partes não atuaram conforme o desejo do legislador, externado na cláusula geral que prevê a boa-fé objetiva. Ah, Bruno, então, eu entendi o que você está falando. Boa-fé subjetiva é totalmente o contrário de boa-fé objetiva. Não é totalmente o contrário. Elas partem do mesmo tronco, mas desejam coisas distintas.
Por isso que o mais correto hoje, segundo a doutrina, é entender que a concepção subjetiva da boa-fé, que é mais antiga, é claro, ela é complementada de maneira super adequada por essa visão mais objetiva do princípio da boa-fé. Então, antes de reputarmos como concepções antagônicas, o mais correto é entendermos que essas concepções têm caráter complementar. Há julgados, por exemplo, do STJ, em que as duas concepções da boa-fé, a subjetiva e a objetiva, foram usadas pelos ministros julgadores para densificar um voto, para justificar um comportamento ou um entendimento. Então, isso a gente vê, por exemplo, na seara do consumidor, companhias aéreas. A companhia aérea vai e vende passagem para aquele voo, mesmo sabendo que ela vai cancelar aquele voo. Isso é uma conduta de má-fé. Ela sabe do comportamento que ela vai adotar. Ela sabe que aquele comportamento é de má-fé. E, ao mesmo tempo, a gente vai verificar que aquele comportamento também não se adequa a um princípio que é o princípio da boa-fé objetiva, porque não está atendendo as expectativas da outra contraparte. Não era aquele tipo de comportamento que a outra parte, quando contratou, esperava. Plano de saúde, mesma coisa. Então, não são visões boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva, não são visões, concepções antagônicas. Pelo contrário, elas são complementares. Agora, para você que estuda para concurso, por exemplo, você tem que ter o máximo cuidado para entender, numa prova, se o examinador está lhe perguntando sobre a concepção subjetiva, estar de boa-fé, elemento psicológico, elemento anímico, ou se ele está lhe indagando a respeito da concepção objetiva, atuar conforme, atuar em conformidade ao princípio da boa-fé objetiva. Tudo bem? Feita esta introdução ao princípio da boa-fé, é importante que nós saibamos também quais são as funções do princípio da boa-fé. A doutrina, desde Menezes Cordeiro, lá em Portugal, passando por Judite Martins Costa, aqui no Brasil, Menezes Cordeiro, Judite Martins Costa, grandes doutrinadores dessa matéria, eles trazem já há bastante tempo para a gente que o princípio da boa-fé, para ser melhor compreendido, ele merecia ser fatiado em 3 funções distintas. Então, quais são as funções do princípio da boa-fé objetiva? Isso foi uma pergunta, por exemplo, da minha prova de doutorado. Quando eu fui fazer prova de doutorado, essa foi uma das perguntas. A boa-fé objetiva é usualmente colocada como tendo uma tríplice função. Quais seriam essas funções? Fundamente, exemplifique, por aí vai. Prova de doutorado, quando eu fiz. Foi uma das perguntas. E já caiu várias vezes em concurso essa pergunta. Quais são as funções da boa-fé objetiva? Vamos falar de cada uma delas. Começando. Primeira função da boa-fé é a chamada função interpretativa. Também conhecida como função hermenêutica, que está prevista hoje no importante artigo reformado em 2019, que foi reformado pela Lei de Liberdade Econômica, o artigo 113. Segunda função seria chamada função integrativa ou supletiva, que está externada no artigo 422 do Código Civil. Integrativa ou supletiva, artigo 422. E a terceira função
seria a função limitativa ou de controle, prevista no artigo 187, quando a boa-fé é colocada pelo legislador como sendo mais um dos elementos que servem para a verificação em concreto da legitimidade do exercício de um direito ou da abusividade do exercício daquele mesmo direito. Interpretativa, integrativa e de controle. Vamos entender o que é cada uma dessas funções do princípio da boa-fé. Vamos começar pela primeira delas, pela função interpretativa, lá do artigo 113. Para a gente entender o 113, primeiro nós temos que entender o artigo que o antecede, o artigo 112. O artigo 112, ele trouxe para a gente, no âmbito da interpretação dos negócios jurídicos, a chamada teoria da declaração. Essa teoria da declaração, ela superou uma outra teoria antiga, que era a teoria da vontade. O que significa teoria da declaração e o que significa teoria da vontade? Lá no artigo 112 do Código Civil. Venham comigo. Esses artigos, eles vão dizer o seguinte para a gente, olha, o juiz, ao interpretar um negócio jurídico que lhe é apresentado, é claro, se o negócio jurídico é um ato de vontade, esse juiz deve buscar qual foi a vontade das partes ao celebrarem aquele negócio. Mas o juiz não vai, como acontece no direito penal, entrar na cabeça das partes para saber o que elas queriam quando celebraram aquele negócio. Não. O juiz, ele vai buscar a vontade das partes a partir de suas declarações. Então, ele vai olhar o conjunto das declarações, não vai se ater ao sentido literal da linguagem, é óbvio que não. Essa interpretação meramente gramatical, o juiz tem que ir além dela. E ele vai procurar entender qual era o espírito, a vontade, a intenção das partes quando celebraram aquele contrato. Ele não vai entrar na cabeça das partes e tentar pressupor o que elas quiseram, não. Ele vai chegar nessa vontade a partir do que foi declarado. E veja, não é a partir só do que está no contrato, é a partir do conjunto de declarações. Porque eu posso ter memorandos de entendimento, eu posso ter tido minutas contratuais, eu posso ter tido troca de mensagens, de e-mails, gravações, o contrato. Todo esse arcabouço probatório vai auxiliar o juiz para se chegar ao entendimento de qual era o desejo, a vontade, a intenção das partes no momento daquela determinada contratação. Então, o 112 fala, nas declarações de vontade, deve-se atender mais à intenção, à vontade, que nas declarações está consubstanciada, do que meramente ao sentido literal da linguagem. Ficou claro? Então, o juiz vai buscar do conjunto de declarações feitas qual era o espírito, o desejo, a vontade, a intenção das partes no momento que celebraram aquele negócio. Tá, mas o juiz vai fazer isso do jeito que ele quiser? Não. O 113 é uma bengala, é um apoio, é um suporte ao artigo 112. E olha o que vai dizer o 113, prestem bastante atenção. Os negócios jurídicos devem ser interpretados, olha a expressão usada, de boa-fé? Não. Conforme a boa-fé. Quando usa essa expressão, sabemos, está falando da boa-fé objetiva. Conforme a boa-fé. E que mais? E os usos do lugar de sua celebração. Então, devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. O Brasil é um país continental, um tipo de declaração no Acre pode ser diferente do que tem em Pernambuco, pode ser diferente do que tem no Rio Grande do Sul. Perfeito?
E aí, em 2019, veio a Lei de Liberdade Econômica 13.874 e acrescentou importantes parágrafos no 113, reforçando essa função interpretativa da boa-fé. Vejam, a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que, olha esse inciso 1 como ele é importante, o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes depois, posteriormente à celebração do negócio. Ou seja, o juiz pode estar lá interpretando o contrato e olhando a letra fria do contrato é uma coisa. Aí ele tem prova testemunhal, e-mails, recibos, quitações, que contradizem o que está na letra fria do contrato. Qual é o recado da reforma feita em 2019 no Código Civil pela Lei de Liberdade Econômica, a 13.874? O recado é simples. Respeitar a boa-fé e a sua função hermenêutica é verificar como se dava a execução do contrato. Mais importante do que está escrito no papel é verificar a experiência das partes. É verificar o que acontecia de verdade no momento da execução daquele contrato. Esse é o recado claríssimo passado pelo legislador. Eu não estou nem aí para o que vocês escreveram no contrato. O mais importante que está escrito é ver como vocês agiram. E é isso que eu vou procurar. Essa é a ordem para o juiz. Vai olhar como era a execução. Ah, aqui tá, que tinha que pagar todo dia 5, tá? E na prática, todo dia 20 eles pagavam por mais de um ano. Então o que está valendo? É dia 5 ou dia 20? Dia 20. Mas está escrito dia 5. Estou nem aí. A prática mostrou que as partes aceitavam, sem qualquer efeito, sem qualquer mora, o pagamento no dia 20. Então, passa a valer dia 20. Isso é respeitar a boa-fé. Isso é respeitar a expectativa. Isso é agir conforme a boa-fé. Segundo, cada mercado tem um tipo de costume. O mercado de hotelaria é diferente do mercado do agro. O mercado de informática é diferente do mercado de educação. Então, o juiz tem que olhar os usos, costumes e práticas daquele tipo de mercado. Porque o juiz pode falar, não, mas o contrato seus previa isso aqui. Não, juiz, a gente sabe, mas na prática, no nosso mercado, todo mundo faz de outro jeito. Ah, é? Me prova, está provado aqui, ó. Beleza, então o que está valendo agora são os usos do seu mercado, independentemente do que está escrito naquele contrato. O juiz deve analisar ainda a regra que melhor corresponder à boa-fé, como o caput já falava. For mais benéfico a parte que não redigiu o dispositivo, se a gente puder identificar uma e outra, ou seja, quem aderiu a uma pré-estipulação, deve ser tratado melhor na visão trazida pela Lei de Liberdade Econômica. E olha esse que interessante, inciso 5. Olha, a interpretação ela deve corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio, da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento da sua celebração, ou seja, está trazendo equidade, justiça contratual. Se o ambiente de negócios mudou por uma enchente, por uma pandemia, o juiz ele pode dar uma interpretação que seja razoável. Ou seja, o juiz ele não está preso às circunstâncias que fundamentaram a contratação. Ele tem flexibilidade de verificar, por exemplo, que as mudanças, as circunstâncias, elas se alteraram. E as partes deverão ter as suas legítimas expectativas respeitadas, atendidas. Perfeito? Então, fiquem atentos a esse 113, porque ele inova tanto, a partir de 2019, que ele fala no seu parágrafo 2º, inclusive, que as partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas, de integração dos negócios jurídicos, diversas daquelas previstas em lei. Ou seja, eu posso colocar no meu contrato o que vai acontecer se os fatos ocorridos não estavam previstos. Olha, não prevemos aqui uma enchente, não prevemos aqui uma pandemia,
Nós não fizemos a previsão aqui, sei lá o quê. Tá, e aí, o que vai acontecer? Nesse caso, nós vamos usar um instrumento qualquer de preenchimento dessas lacunas. Eu posso escolher quais. Eu não preciso ficar restrito ao artigo 4º da LINDB, por exemplo, que fala em analogia, princípios gerais de direito. Não. Eu posso dizer que é o João que vai decidir. Não tem problema algum, tá bom? Fiquem atentos, então, à função interpretativa da boa-fé. A boa-fé é um dos elementos que o juiz deve levar em consideração ao interpretar negócios jurídicos. Segunda função, a função chamada de integrativa ou supletiva. Gravem isso. A boa-fé, ela vai criar novos deveres jurídicos para as partes. Ou seja, além dos deveres tidos como deveres principais no âmbito de um contrato, deveres principais que vão estar consubstanciados num dar, num fazer ou em um não fazer, as partes, por força do princípio da boa-fé, deverão também cumprir os chamados deveres anexos, deveres laterais, deveres acessórios, deveres de conduta. Ou seja, a ABFO, a boa-fé objetiva, cria novos deveres, como, por exemplo, o dever de cooperação ou colaboração. O negócio jurídico estipulado entre as partes deve ser, na visão do legislador, um sucesso. Deve ser algo bem sucedido. Então, as partes devem, tanto quanto possível for, colaborar umas com as outras para que juntas, de mãos dadas, como parceiras que são, cheguem ao almejado sucesso. Então, isso pode significar revisão das cláusulas? Pode. Isso pode significar concessão de uma moratória? Sim. Nós vimos isso muito em 2020, 2021, durante a pandemia. Eu sou dono de um restaurante, só que eu estou proibido de abrir, por causa do vírus, do coronavírus. Colabora para o nosso negócio. Eu tenho duas alternativas, locador. Ou eu vou pôr fim ao contrato de locação, porque meu restaurante está fechado, ou você me dá uma moratória de 6 meses até o comércio estar autorizado a voltar a funcionar. Até que venham as vacinas e etc. Pode ser? Tá bom, vamos colaborar junto. Eu tenho interesse de te manter como locatário, mas também me ajuda, paga aí pelo menos 20% do valor, vamos chegar nesse acordo? Ótimo. As partes estão cooperando, colaborando umas com as outras? Sim, claro. Uma mão lava a outra, exatamente. Além do dever de cooperação, se fala muito no dever de proteção, no dever de cuidado. Como assim, Bruno? Olha, eu espero que o nosso contrato esteja apto a me proteger, quando necessário for. Um exemplo da ordem do dia. Eu, Bruno, tenho rede social, você já me segue lá. Vamos supor que um dia eu clique num malware, num vírus, e minha conta do Instagram, por exemplo, seja sequestrada. Entre muitas aspas. E bandidos me mandam uma mensagem e falam, olha, quer ter sua conta de volta? Faz um Pix aqui de R$10 mil para esse CPF. O que eu espero, gente? Que se eu comunicar esse fato para o Instagram, ele me restitui imediatamente a minha conta. Isso é proteger os meus dados. Isso é proteger o meu perfil. Isso é proteger aquilo que eu escrevo bastante, aquele meu bem digital. Essa é a conduta que eu espero. Não é? Se eu publicar algum conteúdo indevido, eu espero que ele me alerte e não derrube a minha conta. Isso é dever de cuidado. Isso é dever de proteção. Se eu esqueci de pagar um mês do meu plano de saúde, o que eu espero é que ele me notifique, dizendo que eu estou em mora. E não que ele vá lá e cancele o meu plano, e na hora que eu chego na emergência, ele fale assim, ó, seu plano está cancelado porque você não pagou um mês lá atrás. Peraí, mas todos os outros estão pagos.
Eu estava viajando, eu esqueci. Estava com a cabeça na lua, me perdoe. Não, seu plano está cancelado. Essa não é a conduta que a gente espera. Então eu tenho que ser protegido. Além de cooperar, colaborar, a gente espera deveres de cuidado, deveres de proteção. Quando a gente olha hoje para uma LGPD, a LGPD ela direciona vários deveres de proteção ao falar da ideia do consentimento, do tratamento, dos meus dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não. E o terceiro dever anexo que a gente tem, que é muito falado, por exemplo, na seara do consumidor, mas não apenas, é o dever de informação, também chamado de dever de transparência. Cooperar, proteger e informar. Se eu estou celebrando um contrato, se eu estou me relacionando com outra pessoa no mundo privado, eu quero saber onde eu estou pisando. Eu quero saber quais são os meus riscos, quais são os perigos que eu tenho com aquela contratação. Eu quero que tudo que a outra parte saiba relativamente ao objeto da contratação me seja informado. Então, eu acabei de comprar um edifício. Se ali do lado vai ser montado um aterro sanitário da prefeitura, e o construtor sabia disso e não me informou, ele violou a boa-fé objetiva. Ah, mas ele te entregou no prazo certo o imóvel, ele te passou a escritura, o imóvel está todo certinho. Eu sei, o dever principal pode ter sido cumprido. Mas hoje a gente fala no novo tipo de inadimplemento. Quando há o cumprimento do dever principal, dar, fazer e não fazer, mas não há o cumprimento do dever acessório, como, por exemplo, o dever de informação, a gente diz que o contrato foi cumprido, mas de maneira ruim. Quando nós temos o cumprimento do dever principal, mas não temos o cumprimento dos deveres anexos ou laterais, nós temos uma figura que já caiu em várias provas, que é a figura do adimplemento ruim. Pagou? Pagou. Da melhor maneira? Não. Adimplemento ruim é uma figura que ocorre quando uma das partes cumpre a prestação principal, mas descumpre os deveres anexos, os deveres acessórios, os deveres oriundos da boa-fé. Tem outro nome também que já caiu na prova do Ministério Público do Rio de Janeiro, ó. Violação positiva do contrato. O que é uma violação positiva do contrato? É quando a parte paga a prestação principal, mas não cumpre deveres de cooperação, de proteção, de informação, oriundos da boa-fé objetiva. E para acabar, as funções da boa-fé, vamos falar na terceira dessas funções, que é exatamente, coloca na tela, a função de controle. A boa-fé servindo para a imposição de limites ao exercício de direitos subjetivos. Função que está no artigo 187 do Código Civil. Vamos lembrar. 187, ele trata de uma modalidade de ilícito. Qual é essa modalidade de ilícito? O abuso do direito. Vamos lembrar. Eu posso exercer um direito do qual eu sou titular. Só que esse exercício pode se dar de forma legítima e, portanto, lícita, quando eu atendo, quando eu obedeço os limites impostos pela lei. Exemplo básico, sou proprietário, é um direito subjetivo de propriedade. Se eu uso, gozo, disponho, exerço as faculdades jurídicas da propriedade, conforme o estabelecido pelo poder público, conforme exigido pelos direitos de vizinhança. Eu sou um proprietário
que exerço o meu direito de propriedade de forma legítima, correta, lícita. Agora, se eu uso a minha propriedade, desrespeitando normas ambientais, violando a saúde, a segurança, o sossego dos meus vizinhos, eu posso ser considerado um proprietário que exerce esse direito de propriedade de forma abusiva. Então, o exercício do meu direito de propriedade, ele vai ser um exercício ilegítimo e, portanto, ilícito. O abuso do direito no Brasil é um ato ilícito. Lembrem-se disso. E para verificar em concreto como se dá esse abuso do direito, a lei estabeleceu limites que devem ser analisados pelo Estado juiz. Então, ele vai analisar se o exercício daquele direito cumpre uma função social, se há ali uma função econômica. Ele vai analisar se há o cumprimento, o respeito, a boa-fé objetiva. E ele vai analisar, seja lá o que isso significa, se estão sendo respeitados os bons costumes. Eu odeio essa palavra, né? O que são bons costumes? É um ranço do conservadorismo do século XVIII, XIX e XX. Quem é bons costumes para a sua família pode não ser para mim, e o Estado é democrático, não é mesmo? Vale a gente pensar um pouco sobre isso. O que é esse tal de bons costumes? É a mesma coisa, o que é tal de cidadão de bem? Sei lá. Então, pessoal, vamos prestar atenção. A boa-fé objetiva, ela entra nesse caldo de análise em concreto do exercício legítimo ou ilegítimo da titularidade de um direito subjetivo. E aqui várias figuras foram criadas ao longo do tempo para que auxilie o juiz na verificação do exercício legítimo ou ilegítimo. Figuras como a figura do adimplemento substancial, também chamada de inadimplemento mínimo, lembram disso? O que é o adimplemento substancial ou inadimplemento mínimo? Eu sou credor, sou um banco, financiei a compra de um carro para um caminhoneiro, um caminhão, e ele, do leasing que ele fez, já pagou 30, de 36 prestações. Ele já pagou a maior parte do contrato, 80% do contrato está pago. O adimplemento que se tem aqui é substancial, significativo. Será que o credor pode resolver aquele contrato face ao inadimplemento? O que o STJ e a doutrina falam? Não. Se o credor pretender resolver o contrato diante do inadimplemento insignificante, mínimo, essa conduta deve ser vedada por ser uma conduta que se alinha ao abuso do direito. Seria um abuso do direito de resolver um contrato. Adimplemento substancial, controlando o exercício de posições jurídicas. Já ouviram falar no venire contra factum próprio? Tantas vezes reconhecido pelo STJ, venire contra factum próprio. Excelente tese, tese do venire. A ninguém é dado vir contra os seus próprios atos. Vou repetir, o que é a tese ou teoria do venire? A ninguém é dado, nemo poteste, venire contra factum próprio. Nemo poteste, venire contra factum próprio. A ninguém é dado vir contra os seus próprios atos. Aqui há uma exigência de coerência. Se eu tenho atos que se seguem, atos que são consecutivos, todos esses atos devem estar em coerência com os atos praticados anteriormente. Então eu não posso prometer uma coisa e ali na frente descumprir a minha promessa. Eu não posso induzir a outra parte a uma expectativa e quebrar essa expectativa, atuando em contradição. Então a teoria do venire é uma teoria de vedação ao exercício de posições contraditórias. O direito quer coerência. A boa-fé exige coerência. Quando essa coerência é quebrada, eu tenho um ato contraditório, um ato em venire contra facto próprio. Da mesma forma, acontece com as figuras da
suprécio, da surrécio, surrectio, do tucoque. São várias teorias que querem sempre manter essa ideia de coerência. Na suprécio, eu não pratico um ato por um longo período, de repente eu acordo das cinzas e quero praticá-lo. A suprécio vai ser um instrumento de defesa pela outra parte. Na surrécio, a outra parte vinha tendo um comportamento longo, prolongado, de repente ela quer parar. Eu uso a surrécio para ter um direito à continuidade daquela situação. Então, a surrécio é um direito à continuidade de uma situação que vinha ocorrendo. O tucoque é, na sua melhor expressão, aquela ideia de que se eu não cumpro o meu papel, eu não posso exigir dos outros o cumprimento do deles. Lembram, gente? 476 do Código Civil, exceptio non ad implet contratus. Eu só posso exigir a prestação do outro se a minha está em dia, sob pena de uma contradição insuperável. Então, figuras como adimplemento substancial, venire, suprécio, surrécio, tucoque, stopel, entre outras, foram criadas pela doutrina e reconhecidas pela jurisprudência como forma de exigir coerência, como forma de proibir contradições, como forma de controle de posições jurídicas. E é isso que você tem que levar na sua cabeça quando se falar no princípio da boa-fé objetiva.